Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindo ao VemMob, né? A gente está gravando essa introdução aqui básica hoje para a gente conseguir mostrar para vocês algumas funções básicas do sistema, né? Mostrar assim, no geral, como é que funciona, como é que você vai utilizar ele no dia a dia, tá? Então, de primeiro aqui a gente vai fazer o login que você recebeu provavelmente no WhatsApp ou no e-mail, né? Vocês vão utilizar o e-mail e a senha de vocês que vocês receberam, tá ok? Então, fazendo o login, inicialmente, vocês já vão cair na página do dashboard, né? E aí, é legal também a gente já colocar aqui na questão do guia de configuração. Então, todo mundo já deve aparecer assim, né, com 0%, e ele aparece algumas informações já para a gente fazer a configuração. Primeiro, conexão do WhatsApp. O sistema já tem uma integração diretamente com o WhatsApp, e a gente não tem acesso diretamente ao WhatsApp de vocês, tá? Vocês vão conseguir colocar o WhatsApp de vocês, é totalmente privado. Então, vocês conseguem fazer a conexão do WhatsApp de vocês, tá bom? E aí vocês vão conseguir, até mesmo, conseguem compartilhar acesso com outras pessoas. Por exemplo, você que é corretor, que tem uma equipe ou que tem mais de uma pessoa que quer fazer atendimento no mesmo WhatsApp, você consegue conectar o seu WhatsApp e passar acesso para os outros usuários que você quer que atenda no mesmo WhatsApp que você, ok? Ou então não precisa, é só vir aqui, né, fazer a conexão, ele sempre vai te mostrar bonitinho de como fazer. Vamos voltar aqui rapidinho, né? Opa. Vamos voltar aqui, ele sempre vai te mostrar. Se você clicar em iniciar, ele vai te mostrar exatamente onde você tem que clicar, né? Ele vai te mandar aqui, e aí você clica em novo, calma aí, você clica em novo, ele vai te dar aqui certinho para você colocar, né? Vamos colocar aqui teste 2026, ele já vai criar uma instância para mim, né? Já vai gerar o QR Code, já te dá os passos aqui também para você abrir dentro do seu WhatsApp. Então, abrindo no celular, configurações, dispositivo conectado, e aí escaneia o QR Code, aguarda ele terminar de carregar. Assim que ele terminar de carregar, ele já vai aparecer aqui para vocês, né? Deixa eu apagar isso daqui. Ele já vai aparecer para vocês assim, conectado. Estando conectado, automaticamente todas as mensagens que vocês receberem a partir dessa conexão, ele será registrado dentro do sistema, tá ok? Então, vamos voltar lá para o guia, né? O que eu vou apresentar já dashboard, mas vamos voltar para o guia. Então, ele já te mostra aqui, basicamente, como é que você consegue conectar o seu WhatsApp, né, para você tanto mandar e receber mensagem pelos leads e também conseguir acompanhar depois esse histórico de mensagem, tá ok? E aí aqui, o completar perfil também é legal, você consegue colocar aqui sua fotinha, você consegue colocar mais informação. Importante sempre estar atualizado é o número de WhatsApp, que é um telefone onde vocês vão receber, né, as notificações diretamente pelo sistema. Então, estando conectado, bonitinho, o WhatsApp, vocês vão receber as notificações bonitinho dentro do sistema, né? O sistema sempre faz uma notificação, quando entra um lead, ou quando tem alguma coisa que vocês precisam olhar dentro do sistema, ele atualiza diretamente aqui, ok? Todo mundo recebe sempre uma senha de temporária, né? Quando faz o primeiro cadastro. Então, a gente já fez aqui para que você consiga automaticamente autorizar, né? Então, você consegue vir aqui, atualizar sua senha e trocar ela com a senha que você quiser, a mais segura possível, tá ok? E aí, aqui também a gente tem informação sobre a empresa que você está atuando. Hoje aqui eles têm anexo, né? Que é uma imobiliária que a gente atua, que eles atuam em Goiânia. Então, a gente já tem anexo aqui. E a Jéssica, que é a usuária que me emprestou o login dela para a gente gravar esse vídeo aqui como usuária, tá ok? Uma operação real. Então, vamos voltar lá para o guia. No próximo, a gente consegue conhecer a página de contato. Na página de contato, a gente tem já, de cara, o botão de importar e exportar. Então, o que a gente consegue fazer com esse botão? A gente consegue importar todos os leads, eu consigo trazer leads de uma planilha, de uma lista, do meu antigo CRM, eu consigo trazer os meus leads aqui, né? Eu consigo selecionar a etapa e para quem ele vai, então eu consigo trazer bonitinho ele para cá. E eu já tenho aqui também uma planilha de modelo, então ele já me dá uma planilha de modelo também. Se eu clicar, ele baixa uma planilha de modelo para me ver como exatamente o sistema pede as colunas para me preencher com os dados dos meus leads, para ele vir diretamente aqui para dentro do sistema, tá ok? Então eu consigo importar e exportar todos esses leads aqui também. Então, se eu quiser exportar, ao clicar em exportar com um filtro aqui, né, também, eu consigo filtrar o que eu quero e exportar uma lista, tá ok? Então, nos últimos 30 dias, ele me dá uma lista dos leads que eu tenho dos últimos 30 dias, e aí, se eu clicar em exportar, ele vai me exportar esses leads. Eu posso selecionar o período também aqui, né, com o filtro de período. Eu posso clicar em trimestre anterior, então eu posso selecionar uma data aqui específica, né, e também posso filtrar por origem. Tanto eu quero exportar do meta, do website, né, do site, ou dos leads que eu cadastrei manualmente, posso exportar por tag ou por status, os que estão em aberto, ou os que estão em ganho, né, ou os que estão em perdido, tá ok? Então, a gente também tem, quando é campanha de formulário, a gente também tem o nome das campanhas que a gente consegue filtrar todos os leads que vêm a partir daquelas campanhas ali, ok? Então, a gente já tem a página aqui de contato, e aí a gente também tem os leads perdidos. Então, ele já dá aqui os leads perdidos. Toda vez que a gente dá o lead como perdido, ele pede algumas informações antes da gente colocar. Aqui não foi colocado, então ele está dando motivo não informado, ok? Mas, geralmente, quando você dá um motivo, ele aparece aqui qual é o motivo da perda desse lead, tá? Voltando para o guia, a próxima parte é abrir conversas. Então, a gente já conectou o WhatsApp, e aí já estamos recebendo mensagem, né? Então, aqui ele mostra sempre as conexões. Então, aqui ele já vai mostrar para mim o que está conectado, o que eu estou recebendo mensagem, perdão, a gente recebe mensagem também de grupos, então ele já automaticamente já mostra aqui, né, os grupos, tudo bonitinho, e aí aqui ele também mostra os leads, ele está me mostrando aqui a tag, então está me mostrando o botãozinho do lead para me visualizar, ele já me mostra os leads, as conversas dos leads anteriores que eu tive, né, então eu consigo saber exatamente o que eu estou conversando com o lead diariamente ali, né.
Então, me dá o histórico, né? E aí consigo também olhar aqui na lateral e ver algumas informações diretamente desse lead. Tag, qual é o estágio que ele está, qual é o status, né? O valor de interesse, o imóvel de interesse, se tiver cadastrado, a origem, e eu também consigo ir diretamente para ver esse lead dentro do caso do lead, tá ok? Guia de configuração, vamos lá, a gente vai criar o nosso primeiro lead, então a gente sempre vem aqui para a pipeline, né? A gente consegue criar lead também lá por conversa, eu consigo clicar aqui, pegar um lead, né? Uma pessoa que eu estou conversando e criar o lead diretamente, ele me leva para o formulário de criar lead, ou então eu posso vir aqui em pipeline, né? E colocar no botão de criar lead. Pipeline é a página, eu acho que acredito eu, que é a principal, que é o que geralmente todos os corretores vão utilizar no dia a dia, então é onde todos os leads ficam aparecendo, tudo que a gente tem aqui de lead, ele aparece aqui para a gente saber em qual coluna exatamente tá. Então, hoje aqui a gente tem contato inicial, qualificação, interagindo, documentação enviada, aprovados, e temos mais para cá para o lado, né? Então, temos bastante coluna aqui que o pessoal utiliza. Então, se eu tiver algum lead que eu quero fazer alguma coisa ou mover ele para alguma coluna, é só eu arrastar diretamente pelo computador, eu consigo arrastar, e pelo mobile também eu consigo selecionar as colunas que eu quero mandar para ele, tá ok? Aqui ele também aparece as colunas, se eu clicar ele já automaticamente leva o meu lead para essas colunas, tá ok? Ele já aparece aqui para gente, como a gente tem um WhatsApp conectado, ele já aparece para a gente enviar mensagem, né? Então ele já aparece aqui para mim enviar mensagem, já tem uma mensagem enviada para esse lead aqui que a Jéssica mandou. Então ele já aparece para a gente enviar uma mensagem, não? Ele aparece também para a gente enviar e-mail, então ele já leva a gente para dentro do Gmail com o e-mail do cliente, tá ok? E também já me dá para mim responder aqui, se ele respondeu, se não, o e-mail válido e tal, para a gente configurar. E também a ligação. Quando eu clico em ligação, dentro do aplicativo, né, do sistema, dentro do celular, dentro do celular, eu consigo com que ele vá diretamente para o meu aplicativo de chamada, né? E aí eu consigo depois colocar se ele atendeu ou não atendeu, dar um feedback sobre esse lead, né? Então aqui mostrei basicamente o que a gente consegue fazer, né, com o card do lead, tem a aba de contato, né, que é onde fica todas as informações, inclusive a possibilidade de anexar uma documentação, né? A gente consegue aqui status de negócio, que é onde eu falei que a gente consegue deixar ele em aberto, ganho ou perdido, e aí a gente consegue também selecionar o imóvel de interesse para esse lead que ele vai ficar registrado nesse imóvel. Temos a agenda, então a agenda já mostra para a gente também o que a gente tem agendado com esse lead ou o que a gente pode agendar. Então, a gente pode colocar aqui e agendar alguma tarefa dentro do sistema, né? E a gente já vai mostrar também a página de contato, de agenda, perdão. E aí a gente tem aqui o histórico do lead também para saber exatamente o que aconteceu com esse lead. Então, ele entrou na quarta-feira e aí ele mandou mensagem, foi atribuído, mandou mensagem só no sábado, né? E aí depois ela mandou 2 mensagens, tá dizendo aqui que mandou uma mensagem, e aí depois ele foi movido de qualificado, de contato inicial para qualificado, né? Então, ela tá falando com esse lead aqui, provavelmente ela conectou o WhatsApp agora e não ficou registrado as mensagens, mas ele já tá conversando ali um tempinho com esse lead, tá ok? E aí aqui eu consigo também mover, como eu falei aqui, os leads e ver também as atividades que eu tenho para fazer antes mesmo de classificar esse lead como ruim. Dependendo da sua imobiliária, dependendo do seu gestor, ele vai montar uma cadência aqui para você seguir, ok? E também temos feedback, se a gente registrar um feedback do lead, eu consigo depois visualizar esse feedback dentro do sistema, nota adicionada, contato atualizado, eu consigo ver aqui a nota que eu coloquei para esse lead. Show? Então, a gente consegue aqui em cima também adicionar tag, né? Ele já aparece aqui, as tags que a gente está adicionando, ele já consegue aparecer. E aí, automaticamente, a gente já consegue visualizar algumas coisas já de parâmetro dos leads diretamente aqui por fora, né? Nas colunas. Então, eu consigo saber que contato inicial eu tenho 29 leads, qualificação eu tenho 24, e aí, interagindo, eu tenho 4 leads aqui, documentação enviada eu tenho 1, ok? Novamente, filtros. A gente tem filtros sobre status, sobre tag e origem. Então, você já consegue dar uma olhada nisso e filtrar os seus leads, inclusive, por período também, tá? Novo lead, eu consigo vir aqui e cadastrar meu novo lead, então eu consigo vir colocar o nome, aí tem que colocar ou telefone ou e-mail, tá? E aí eu já posso passar aqui, colocar a fonte, né? E falar para onde ele veio, para o controle melhor do sistema, colocar uma observação e vir aqui preencher cargo, empresa, profissão, renda, valor de interesse ou imóvel de interesse, que também abre aqui pra gente, tá ok? A gente consegue também vir em perfil, gestão, perdão, e colocar para quem que eu vou colocar esse responsável. Como usuário, você sempre vai conseguir cadastrar apenas para você, né? Mas também você consegue cadastrar ele com status já ganho ou perdido, e consegue colocar aqui para qual pipeline vocês vão colocar, né? E aí aqui também temos a questão do estágio, eu seleciono o estágio que eu quero. Então eu posso cadastrar ele diretamente para interagindo, ou qualificado, ou então cadastrar diretamente para contato inicial e colocar a tagzinha dele bonitinho aqui. Show? E aí a gente parte para a página de imóveis. A parte de imóveis é a parte onde você consegue cadastrar os seus imóveis e deixar todos eles ali para você conseguir tanto visualizar no site, se vocês tiverem site, né? Se a imobiliária que você tiver, ela tiver site, vocês conseguem cadastrar e ele gera automaticamente um link para vocês visualizarem esse site. Então preenchendo todas as informações de proprietário, estrutura, localização, característica, tem como colocar extras aqui, né? Móvel planejado e adicionar aqui em cima bonitinho também. Vocês conseguem colocar valores, fotos e mídia, né? Fotos e galeria de imagem. Vocês conseguem colocar como que você vai anunciar, se é imóvel de destaque, se tem placa, né? Descrição para o site. Vocês conseguem também colocar o sistema de comissão de vocês, né? E as informações confidenciais, que são código de IPTU, número de matrícula, código de rede, tudo isso para ter um controle maior dentro do sistema. Depois de preencher todas as informações, o imóvel de vocês começa a aparecer aqui, né? Então você já consegue visualizar as informações e saber o que ele tem aqui para vocês depois compartilharem tanto com o cliente de vocês, tanto vocês e os clientes, os outros corretores conseguirem colocar esses imóveis de interesse em outros leads, né?
Então aqui eu consigo separar para saber os imóveis de aluguel, ele não tem nenhum, então você consegue separar os imóveis de aluguel, consegue cadastrar condomínio, então você consegue vir aqui cadastrar o condomínio de vocês, tanto condomínio, bairro ou até mesmo cidade, e localidade também você consegue cadastrar, né? Aqui foi o que eu falei da cidade, bairro, e aí você consegue colocar aqui, preencher, para nas próximas vezes, quando você for cadastrar o imóvel, você já cadastrar diretamente naquela cidade e conseguir pesquisar diretamente no sistema, depois no site, você conseguir pesquisar por todos esses bairros, ok? A agenda. A agenda é um sistema de agenda compartilhada, então ela você consegue ali visualizar o que outras pessoas têm agendada ou não, né? Você consegue vir aqui e adicionar uma coisa na agenda, teste, né? Você consegue selecionar o horário, se é o dia inteiro ou se vai se repetir na semana, mensal ou anual. Vocês conseguem selecionar o que é essa atividade, se é uma ligação, se é um e-mail, se é uma reunião, se é uma tarefa, se é mandar mensagem ou se é visitar o imóvel, né? E aí vocês conseguem colocar mais de um responsável, então você tem um coleguinha, né? Você vai lá e coloca o outro corretor para fazer essa reunião com você ou para fazer essa visita com você, ou até mesmo uma gravação, vamos supor, você consegue selecionar o outro corretor e colocar ele junto com você, ok? E aí você consegue colocar visibilidade, padrão, todo mundo consegue ver as informações que você cadastrou, né? Inclusive imóvel e o lead, se você vincular, e o público, você consegue deixar todo mundo saber que você marcou alguma coisa, mas não consegue saber quem está como responsável ali, né? As outras pessoas que estão responsáveis, não consegue saber o que é exatamente o que você marcou. Então ela fica ali sabendo que você está ocupado naquele momento, mas não sabem por que você está ocupado, né? E tem particular, que essa da configuração de particular, só você consegue visualizar isso dentro de agenda. Os outros usuários que estão cadastrados no CRM, com o acesso deles lá, não vão conseguir ver. Aqui você consegue selecionar o lead, então você consegue pesquisar ele pelo nome, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou colocar o pequeno aqui mesmo. Então, eu consigo vir aqui, Alves, coloquei, e eu consigo selecionar o imóvel e conseguir registrar essa tarefa, né? Que eu registrei aqui pra gente, e aí automaticamente ele já vai aparecer em agenda, tá ok? E aí depois a gente consegue criar um filtro, acho que aqui não estão, você consegue criar um filtro para saber exatamente o que você quer ver, né? Se é no mês, se é no dia, ou se é na questão de leads, né? Ou se você quer ver na semana, que é o que geralmente a gente visualiza ali, tá ok? Aqui embaixo, já mostrando rapidinho, a gente tem o botão do WhatsApp, que é o botão de balão, né? Então ele fica aqui para fácil acesso, então você consegue acessar com mais rapidez aqui, a mesma coisa que conversa, só que aqui com mais rapidez enquanto você está fazendo outra coisa, ok? Sistema de automação, aqui você consegue montar a sua automação, então você consegue vir e fazer tanto follow-up, montar umas automações automáticas, né? Deixar tudo automático. Então, mensagem inicial, você consegue configurar follow-up, né? Para mandar mensagem aqui, por exemplo, estão fazendo a cada 2 dias inicialmente, depois se o lead não responder nos primeiros 2 dias, ele manda mensagem a 8 dias, depois ele manda mais mensagem depois de 30. Então, vocês conseguem configurar e fazer automações e mandarem mensagem mais personalizada com o próprio WhatsApp de vocês, tá ok? Então, a gente consegue montar aqui, e a gente já tem alguns modelos aqui que vocês podem utilizar, tá ok? E a Arena, né, imobiliária, é onde a gente consegue fazer aquela competição saudável, né? Então aqui tudo o que você faz dentro do sistema, ele é computado uma certa quantidade de pontos, então você tem uma competição sabendo que a gente tem um ranking tanto de geral, né, que soma todos os pontos, temos ranking de ligação, temos ranking de mensagem, né, temos ranking de proposta, temos ranking de venda, então quem fizer a venda já computa aqui diretamente, temos ranking de reuniões, e temos ranking de visita também, para ver quem faz mais visita. E temos ranking também de VGV, que quem está fazendo mais VGV, automaticamente já começa a somar o valor aqui. E aí, no final, dá para fazer uma competição, né, durante o mês ali, para saber quem foi o campeão nessa arena. Ok? Em dashboard, ele mostra seu nível, ele consegue mostrar as atividades recentes que você fez e consegue também te mostrar aqui como é que está sendo a sua performance nos últimos dias. Então, ele te mostra bonitinho aqui o que você tem feito, se é ligações, se você está melhor, se você está em proposta, se você está em reuniões melhor. E aí, ele já te mostra bonitinho aqui, ok? E também temos histórico aqui também para mostrar melhor, mais detalhado o que foi feito para computar os votos. Show? Então é isso, pessoal. Basicamente, a gente já fez todo o guia de configuração, né? A gente não olhou diretamente a dashboard, que eu acho que é uma das principais também. É onde a gente consegue identificar, basicamente, o que a gente viu em pipeline, né? A gente consegue identificar aqui no dashboard, só que com mais rapidez, né? Não consigo ver o card do lead diretamente, mas eu consigo ver em números. Então eu consigo ver que a gente teve nos últimos 30 dias 68 leads, sendo que 62 está em aberto, 5 está em perdido, né? E a gente teve um ganho. Então, eu já consigo saber dessas aqui as informações, inclusive um deles teve visita, né? Tivemos um VGV de 230 mil, né? Só esse usuário, que a gente está como usuário. E aí também tivemos aqui o primeiro contato, em média, está com 27 horas, né? Imóveis cadastrados, nenhum. E visita ao site, como não tem nenhum imóvel, automaticamente ela não tem nenhuma visita ao site, tá ok? E aí que a gente consegue ver a evolução do negócio, então a gente consegue acompanhar basicamente como é que está a entrada de lead aqui nesse tempo, a gente consegue ver aqui os picos de lugares de dias, então a gente consegue saber que no dia 26/5 não teve lead, né? E aí consegue saber que no dia 29 também não teve nenhum, mas aí nos outros dias ela já teve mais quantidade de lead, no dia 3 ela já teve uma quantidade maior, e aí no dia 6 ela teve uma venda já diretamente. Show? A gente consegue também colocar aqui ver as origens, então as principais origens que a gente está tendo no sistema. Então, a gente teve 68 leads, né? Sendo que do Meta a gente teve 66, né? Então eu consigo limpar aqui e ver 66 leads foram do Meta. Eu consigo ver que um veio do site e um foi cadastrado manualmente, ok? E aí eu consigo também acompanhar
aqui é onde estão meu lead naquelas colunas que a gente falou lá que tem dentro de pipeline. Contato inicial eu tenho 28, qualificação eu tenho 24, interagindo eu tenho 4, e para baixo eu tenho mais informações. Perdido eu tenho 2 ali, né? Em follow-up eu tenho 2, desqualificação eu tenho 2, né? Então eu consigo ver. Um ponto importante. Dentro de ganho, eu consigo ver o tempo de conversão de cada lead que eu tive. Então, aqui, ela teve um lead vendido no mínimo de 7 dias. Então, esse lead entrou em 7 dias, ela acabou vendendo um empreendimento de 230 mil para ele. Mas, se for mais, ele vai mostrando aqui e falando qual foi o tempo que esse lead demorou para fazer uma compra, né? Inclusive, ele já dá aqui o nome e eu consigo visualizar esse lead para saber exatamente onde ele está. Show? E aí aqui, né, a gente já mostrou algumas informações aqui, né, basicamente, já mostramos que você consegue conversar, já mostramos que você consegue exportar, lead e importar, mostramos que você consegue cadastrar seus imóveis, inclusive deixar seu registro de operações dentro do sistema, nessa tarefa e atividade, montar sua automação e competir com seus parceiros dentro, né, seus corretores e seus parceiros dentro da imobiliária. Vocês conseguem competir saudavelmente aí, né? Filtros a gente também tem aqui, tanto em pipeline, tanto em contato e em dashboard, eles compartilham o mesmo filtro, então vocês conseguem saber os mesmos dados e aí achar os leads bonitinho, tá ok? Então, é essa a introdução inicial que a gente tem sobre o Bem-Móvel, né? Acho que se eu falei bem rápido, vocês conseguem depois pausar e ver exatamente o que precisa. Se tiverem dúvida, vocês conseguem falar ou com o gestor de vocês, ou até mesmo comigo diretamente, tá ok? Entrando em contato e falando aí qual é o problema que vocês estão tendo, tá ok? Abraço, pessoal.